Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. Essa versão que eu tenho é a versão da Autêntica, é uma versão que tem algumas ilustrações. Eu queria falar em relação a esse livro algumas coisas. Eu separei esse vídeo em algumas partes. Primeiro eu quero falar resumidamente sobre o autor do livro, depois eu quero falar sobre o contexto histórico do autor e da história do livro. Aí sim eu vou falar sobre alguns personagens, falar resumidamente o que acontece na história e para finalizar falar sobre o que a gente pode aprender lendo esse livro, né? Porque eu considero a literatura uma ótima fonte de aprendizado, de amadurecimento, né? Para a gente aprender com os acertos e erros dos personagens, aprender com as situações que eles passam nos livros e eu acho que isso é uma forma da gente conseguir crescer como pessoa, amadurecer, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho uma colinha aqui que eu fiz, porque tem um tempo já que eu li esse livro, né? Porém, na época que eu li, eu fiz um breve rascunho de um roteiro sobre o Júlio Verne. Ele nasceu na França em 1828, que é um período ali pós-revolução industrial, no século XIX, se eu não me engano. E naquela época existia clima de um clima positivo, né, sobre a revolução industrial, porque existiam várias coisas que estavam surgindo, várias descobertas, né? Então o Júlio Verne ele tinha um interesse muito grande em tecnologia, em ciência, em exploração, né, em você explorar o mundo, explorar os locais ao redor. Então, se você pegar para ler os livros dele, você vai ver que os livros dele têm essa pegada, né? Uma pegada de ficção científica, uma pegada de exploração, uma pegada de tecnologia. Então, ele começou a fazer direito, porém ele percebeu que não era a praia dele, né? Que ele não gostava muito daquilo e ele sempre gostou de escrever, de literatura. Então, ele foi fazer literatura, ele começou a escrever os livros, foi fazendo sucesso, né? E nisso, como eu disse, ele cresceu ali por volta do século XIX, pós-revolução industrial, e muita coisa bacana estava surgindo ali. Por exemplo, existia uma revolução muito grande nos meios de transporte, porque antigamente para você fazer uma travessia de um país para outro demorava meses, né? E com a revolução industrial começaram a ter navios a vapor. De uma cidade para outra, muitas vezes você poderia demorar dias até semanas. E com os trens, várias travessias que demoravam muito começaram a ser feitas em poucas horas, né? Ou em poucos dias, tanto com os navios ou como os barcos a vapor, fora as outras coisas que foram surgindo também. Então existia esse clima esse clima positivo em relação à revolução industrial, né? Então, apresentado a você sobre o autor e o contexto histórico que o autor viveu, que também é o contexto histórico da história dos personagens, aqui a gente entra mais na parte dos personagens, né? Então, qual que é o personagem principal desse livro? Ele se chama Phileas Fogg, que é um inglês, né? Então, por mais que o autor seja francês, a história se passa na Inglaterra, mais precisamente em Londres. E o personagem principal, o Phileas Fogg, ele é um cara muito metódico, né? Ele é um cara que tem uma rotina e ele sempre faz tudo no mesmo horário, ele faz tudo calculado, ele sabe exatamente quantos passos ele dá de um local para outro, né? Então ele é um cara assim, bem certinho, bem onde tudo é calculado, tudo é planejado, né? Ele tem essa característica, inclusive ele não é tão sociável assim com as pessoas, ele é mais individual, mais sozinho, né? Ele socializa muito pouco com as pessoas e ele precisava de um empregado, né? De uma pessoa para ajudar ele a fazer os afazeres domésticos. Ele contrata um francês, que aí já é o segundo personagem principal dessa obra, que o nome dele, a pronúncia é um pouco difícil, mas se eu não me engano é Passepartout, né? Passepartout, que é um francês, que é totalmente o oposto do Phileas Fogg. Enquanto o Phileas Fogg é mais na dele, mais certinho, o Passepartout ele já é mais estabanado, ele já é mais sociável, né? Já é mais emocionado. Então, o Passepartout começa a trabalhar na casa do Phileas Fogg. O Phileas Fogg vai até o Reform Club. Reform Club é um clube de cavalheiros onde os cavalheiros ali, né, da elite se reuniam para conversar, para jogar, socializar. Então, o Phileas Fogg costumava ir nesse ambiente com frequência. E aí, conversando com os colegas dele,
surge o assunto de dar a volta ao mundo em 80 dias. Phileas Fogg fala que é perfeitamente possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Os seus colegas começam a duvidar, falam que não é possível porque iam ter vários imprevistos. E o Phileas Fogg continua mantendo sua posição de que era sim possível dar a volta ao mundo em 80 dias e que, por mais que houvessem imprevistos, ainda assim seria possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Conversa vai, conversa vem. Nesse debate, eles acabam fazendo uma aposta, onde se o Phileas Fogg conseguir dar a volta ao mundo em 80 dias, ele vai ganhar uma quantia em valor, e se ele não conseguir, ele vai pagar uma quantia em valor para aquelas pessoas. E feita a aposta, o Phileas Fogg retorna para a casa dele e comunica o Passepartout que eles iriam dar a volta ao mundo em 80 dias. E o Passepartout, o engraçado é que ele estava querendo ter uma rotina, se estabilizar, né, ter uma vida mais tranquila, e de repente o Phileas Fogg chega falando que ele vai dar a volta ao mundo em 80 dias com ele. Mas beleza, eles vão e começam essa jornada, né, de dar a volta ao mundo em 80 dias. Eles passam ali por diversos locais. E o interessante de se falar sobre a relação do Passepartout com o Phileas Fogg é que eles vão criando uma noção, não que é uma noção, mas eles vão fazendo uma amizade muito grande, né? O Passepartout, a cada dia que passa, ele vai tendo mais admiração pelo patrão dele, né? Ele vai tendo mais respeito, mais admiração, e começa a realmente querer ser útil, querer ajudar, né? Se esforçar para ajudar o patrão a fazer com que ele consiga completar fazer essa meta, realizar essa meta, né? Então ele começa a se esforçar bastante para não atrasar ele, para sempre fazer o possível para ajudar o patrão. E aí eles passam por diversos locais. Eu até separei aqui alguns locais que eles passam, né? Ó, eles vão de Londres para Paris, de Paris eles vão para Itália, em Turim, depois eles vão para o sul da Itália, em Brindisi. Aí de lá eles pegam um navio para passar pelo canal de Suez, no Egito. Aí depois eles vão para a Índia, em Bombaim, vão para Calcutá, na Índia, depois vão para Hong Kong, na China. E nisso tudo, várias coisas vão acontecendo, né? Eles vão passando por diversos imprevistos, conversando com muitas pessoas. E nisso tem um terceiro personagem que é importante mencionar, que é o Detetive Fix. O Detetive Fix, o que acontece? Quando o Phileas Fogg faz a aposta de dar a volta ao mundo em 80 dias, um pouco tempo atrás, houve um roubo num banco, né? Então, um cavalheiro muito bem vestido entrou num banco, roubou uma quantidade enorme de dinheiro e saiu sem ninguém perceber. Foram perceber só depois. E aí, curiosamente, esse ladrão ele tinha exatamente as mesmas características do Phileas Fogg. Pouco tempo depois, Phileas Fogg faz essa aposta de dar a volta ao mundo em 80 dias. E o Detetive Fix, ele começa a pensar, pô, o cara com a mesma característica do ladrão, de repente inventa de dar a volta ao mundo em 80 dias, ele deve estar com dinheiro e deve estar tentando fugir. Então o Detetive Fix começa a perseguir o Phileas Fogg. Então tá o Passepartout e o Phileas Fogg querendo dar a volta ao mundo em 80 dias, e nisso atrás tá o Detetive Fix seguindo eles, né, tentando a todo custo o mandado de prisão, porque muitas vezes quando o Detetive Fix estava junto com o Phileas Fogg, estava perto do Phileas Fogg, ele precisava prender o Phileas Fogg, porém precisava de um mandato. E muitas vezes, quando o mandato fosse chegar, o Phileas Fogg já ia estar em outro país e ia precisar de outro mandato. Então, o Detetive Fix ele estava sempre ali seguindo eles, né? Chegou até a conversar com eles, né? Fingindo ser outra pessoa. E nisso, o Detetive Fix ele acaba acompanhando o Phileas Fogg e o Passepartout nessa viagem de dar a volta ao mundo em 80 dias, porém ele não conta que é um detetive, né? Até porque o Detetive Fix está atrás do ladrão do banco, que no caso ele acredita ser o Phileas Fogg. E nisso eles vão passando por diversas situações, diversos imprevistos vão acontecendo e eles vão contornando esses imprevistos, né? E nisso, quando eles estão na Índia, outra personagem do livro é apresentada, que é a Awoda, né? Eu sou um pouco ruim de pronúncia, mas é a Awoda, que é uma mulher que era casada com um senhor, né, lá na Índia. E esse senhor ele tinha morrido, ele tinha falecido. E naquela cultura, quando o homem morria, a esposa ela tinha que ser morta, né,
Era uma espécie de ritual religioso que eles tinham lá. E nisso eles estão meio que no meio do mato ali, e eles se escondem, e eles veem uma procissão passando, né? E eles percebem que essa mulher ia ser morta. Se eu não me engano, ela ia ser queimada junto com o corpo falecido do marido. E essa mulher, eles percebem que ela estava ali contra a sua vontade e estava morrendo de medo. A Uda é uma moça mais jovem e esse rapaz que morreu, esse senhor que morreu era um homem mais velho, né? E aí o Phileas Fogg, ele fica com compaixão, né? Fica com dó dessa moça e eles decidem salvá-la. Então eles vão seguir essa procissão, eles bolam um plano para salvar essa moça, eles conseguem salvar ela. E aí eles voltam e ela começa a acompanhar todos esses personagens na viagem, nessa missão de dar a volta ao mundo em 80 dias. Phileas Fogg, no final de tudo, planeja ajudar a Mr. Oda a, a encontrar a família dela, né? E ela é uma moça muito inteligente, ela sabe falar vários idiomas, né? E nisso eles vão passando por diversos locais, né? Que nem eu já salvei aqui, ó, da Índia vai para China, Japão, é, Estados Unidos, eles vão para São Francisco, nos Estados Unidos, depois para Nova York. E aí eles vão passando por diversos locais e o livro ele vai explicando mais ou menos ali um contexto histórico daquele local, muitos locais que eles passaram, os ingleses tinham ali umas certas colônias, né, principalmente na Índia, e aí eles falam sobre como os ingleses eles meio que barraram alguns costumes considerados bárbaros daquela cultura. Tem até um debate sobre isso, né? De eurocentrismo, tal, mas aí eu já acho balela, né? Não é o propósito do vídeo. E nisso vai acontecendo isso. Acontece muitas coisas no livro, né? Vários imprevistos e aí desencontros. Porém, eu não quero entrar em detalhes aqui para não dar spoilers, né? Tudo que eu falei até agora meio que tá na sinopse do livro. São informações básicas sobre o livro. Você consegue encontrar em qualquer lugar. Então, eu recomendo fortemente que você leia esse livro, porque é um livro muito legal. Você lê esse livro e o tempo passa e você nem percebe, de tão gostoso que é você ler. Você acaba aprendendo sobre como era a cultura daquelas pessoas naquela época. Você se diverte lendo as interações entre os personagens, os suspenses que vão acontecendo, né? Então, é um livro muito bom, realmente é um livro muito bom, muito gostoso de ler. Muito bem, uma vez que a gente aprendeu sobre mais ou menos o que fala a história do livro, sobre o autor, sobre o contexto histórico, resta saber o que a gente aprendeu com esse livro, né? O que a gente pode aprender com esse livro. De início, eu consigo pensar assim em questão da perseverança e resiliência dos personagens. Porque, como eu disse, eles vão passando por diversos imprevistos, diversas contratempos, eles sempre encontram uma forma criativa de solucionar aquele problema, de contornar aquela situação, né? Tudo isso com foco sempre em conseguir cumprir essa meta de dar a volta ao mundo em 80 dias. Sempre estão pensando em solucionar aquela situação de um jeito, né? Então a gente percebe que os personagens, principalmente o Phileas Fogg, ele é uma pessoa muito resiliente, né? Que ele tem um propósito, uma meta, ele sempre tenta resolver os problemas que aparecem da melhor forma possível para conseguir cumprir aquele objetivo. Então, é uma coisa que é de se admirar nesse personagem, né? Outra coisa que a gente pode aprender é a pontualidade. Óbvio que o livro ele trata da pontualidade do Phileas Fogg de forma muito exagerada, de forma muito caricata, né? Porém, na nossa vida real, assim, é óbvio que todo ser humano tem que ter um olhar voltado para a pontualidade, para tudo, tanto para o trabalho, para os compromissos, né? Uma pessoa pontual é uma pessoa que a gente pode confiar, uma pessoa. Então, essa questão da pontualidade do Phileas Fogg, né, é uma coisa que eu acho interessante se usada de bom modo, né, se usada de uma forma mais saudável. Porque, como eu disse, né, no livro tudo é de forma mais exagerada, mas na vida real pontualidade é sempre importante para tudo. Outra coisa que eu acho interessante é a questão da moralidade e honra, porque a gente vê que existe uma certa dicotomia de como o livro nos apresenta o Phileas Fogg, porque de um lado ele é um suposto procurado da justiça que roubou um banco e provavelmente está viajando ao mundo com a intenção de fugir com esse dinheiro. O livro nos apresenta esse lado do Phileas Fogg, porém ao mesmo tempo o livro nos apresenta que ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa honrada,
uma pessoa que sempre está ajudando os outros, né? Uma pessoa de bom coração. E aí causa essa dicotomia na gente. Nossa, o Phileas Fogg fez isso, mas ele é uma pessoa tão boa, será que ele fez mesmo? Ah, não, mas as características do ladrão é exatamente igual ao do Phileas Fogg, então fica esse suspense no ar, mas não deixa de ser uma coisa boa as coisas que ele faz, né? Então é uma coisa que a gente pode aprender com ele, ter esse olhar voltado para ajudar os outros, para ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honrada, né? Querendo ou não, essas atitudes que o Phileas Fogg toma durante o livro são coisas boas que a gente pode nos inspirar. Tanto que essa integridade e honra do Phileas Fogg acaba que provoca uma admiração do Passepartout, do francês. Então eles acabam tendo uma relação de amizade, tendo uma relação de lealdade, de admiração pelo outro, né? Então existe isso também, coisa que a gente pode aprender, né? Dar valor nas nossas amizades, exercitar a lealdade com os nossos amigos, né? A confiança com nossos amigos. Então isso é uma coisa bem bacana. E cara, última coisa, querendo ou não, quando você lê esse livro, não tem como você não ter vontade de viajar ao mundo. Porque quando você lê esse livro, você vê os personagens viajando para diversos locais, interagindo com diversas culturas, conversando com pessoas de diferentes culturas, e aí você fica meio que admirado, né, querendo também passar por isso. Então, querendo ou não, esse livro ele abre um pouco a nossa mente para a gente ter um olhar voltado para explorar o mundo que a gente vive. Então, nem que seja uma cidade vizinha, um estado vizinho, um estado diferente, até mesmo aqui no Brasil, e quem sabe até um país fora, né? Mas querendo ou não, você fica meio que com esse olhar voltado para a viagem, você quer viajar, você quer conhecer o mundo, conhecer novas culturas, novas pessoas, né? Então, eu acredito que se você ler esse livro, você vai ter esse mesmo sentimento. E é isso, basicamente é isso, né? São coisas que eu falei sobre o livro, mas que não vai atrapalhar tanto a tua leitura, né? Você vai conseguir ler, por mais que eu tenha falado tudo isso, você vai ler, vai descobrir coisas novas, você vai se divertir lendo. São pequenos spoilers, não tão graves assim, mas ainda são pequenos spoilers. Mas daqui pra frente, até o final do vídeo, eu vou tentar falar sobre alguma coisa, um aprendizado sobre o Phileas Fogg que ele tem, que querendo ou não é um spoiler. Então, se você não leu e não quer esse spoiler, para de assistir o vídeo por aqui. Mas eu tenho que comentar que é um aprendizado também que a gente pode ter com a experiência de vida do Phileas Fogg nesse livro. Então, ó, no final nós descobrimos, né, que o Phileas Fogg ele é inocente, ele não roubou nada e que o ladrão ele foi pego, né, é uma pessoa que parecia com ele, então ele não tem nada a ver com isso. E aí, quando ele chega em Londres, ele é preso pelo Fix. Por ele ficar preso, ele acaba perdendo tempo e ele acredita que perdeu a aposta. Aí depois o Fix descobre que ele não é culpado, aí solta o Phileas Fogg, porém o Phileas Fogg acredita que ele que perdeu a aposta, né? Que não deu tempo. Então ele vai para casa, ele, Passepartout e a senhora Aouda. E aí eles ficam lá. E nisso, o Phileas Fogg acredita estar falido, né? Porque se ele perdeu a aposta, ele está falido. E nisso, conversando com a Miss Aouda, eles decidem se casar, eles se apaixonam, né? Decidem se casar e o Passepartout, ele vai até a igreja para marcar o casamento. Porém, quando ele vai marcar o casamento, o que acontece? Ele descobre que, na verdade, eles estavam adiantados, eles não estavam atrasados, eles estavam adiantados. E o livro dá uma explicação que eu não lembro muito, mas é mais ou menos assim: como eles foram dar a volta ao mundo em uma certa direção, eles iam ganhando tempo ao invés de perder. Então, pelo fuso horário, de não sei o que, ele dá uma explicação lá. Quando você ler, você vai entender, porque, como eu disse, tem um tempo que eu li e eu não lembro, não tá muito fresco na minha cabeça ainda, né? Aí, porém, na medida que eles estavam indo em certa direção, eles estavam ganhando tempo em relação ao horário de Londres. Então, quando eles chegam em Londres, eles estão adiantados. E aí o Passepartout, quando descobre isso, vai correndo até o Phileas Fogg, conta para ele, e o Phileas Fogg consegue chegar no Reform Club a tempo. Então ele acaba ganhando a aposta, né? E, ou seja, ele não está falido coisa nenhuma. Ou seja, porém, o livro ele nos dá uma ideia de que, por mais que o Mr. Fogg tivesse perdido, ainda assim
não foi uma perda de tempo essa viagem, porque nessa viagem ele conseguiu se divertir, ele conseguiu fortalecer a amizade com o Passepartout e ele conseguiu encontrar o amor da vida dele, que é a Mista Buda. Então, por mais que ele tivesse perdido dinheiro, por mais que ele tivesse falido, tudo teria valido a pena porque ele conheceu o amor da vida dele. Então, isso reforça as conexões que nós temos com as pessoas, né? Do quão é importante a gente ter conexões e relacionamentos com as pessoas. Phileas Fogg, que antes era uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha, era uma pessoa que evitava o contato com as outras pessoas, nessa viagem ele conseguiu interagir com muita gente, conversar com muitas pessoas, ganhar um bom amigo e conhecer o amor da vida dele. Então a gente percebe que um completa o outro ali. A Mista Buda, com toda a sua delicadeza, né, complementa o Phileas Fogg, que é mais metódico, né, mais certinho nos horários. Então, por mais que ele tivesse perdido a aposta, a lição é que por mais que existam perdas, por mais que existam desafios, é justamente o amor e a amizade que dão sentido à vida, né? Foi esse o aprendizado que eu tive lendo o final desse livro. Então é um livro muito bom. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o livro Volta ao Mundo em 80 Dias. Espero que vocês tenham gostado. Quero falar aqui que eu pretendo fazer mais vídeos sobre livros. Se você quer acompanhar, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu te espero no próximo vídeo.